Olá a todos, meu nome é Guilherme Machado e hoje vamos iniciar o último trecho, a última parte do direito civil, que é o direito das sucessões. Uma importante análise aí que dividiremos aí em algumas aulas, e essa primeira vamos analisar conceitos, fundamentação, terminologias, para a gente começar a estudar esse ramo que é tão debatido e tão discutido dentro do direito civil. Segue comigo. A palavra sucessão, se analisarmos etimologicamente, ela vem de continuação, de assumir o lugar, de substituir e de transmitir. E aí se questiona, Guilherme, essa transmissão, ela só acontece com a morte? Não. Por isso, a gente pode dizer que essa transmissão, essa sucessão, ela pode acontecer de duas formas. Primeiro, inter vivos, que a gente tem aí, por exemplo, cessão de contratos, sucessão de empresas, e isso é estudado em outros ramos do direito civil. E aqui, para nós, o que conta é justamente por evento mortis causa, ou seja, a pessoa, o indivíduo, sofre um pequeno falecimento, né, vai a óbito, e aí há uma sucessão dos seus direitos, e é justamente o direito das sucessões que irá tratar essa questão. Nós temos alguns conceitos do que seria, né, o direito das sucessões. Então, vou trazer para vocês alguns conceitos, um da Mariana Diniz, um do Paulo Lobo e um do professor Flávio Tartucci, uma conceituação um pouco mais contemporânea. Então, nas palavras da professora Mariana Diniz, direito de sucessões seria o conjunto de normas que disciplinam a transferência do patrimônio de alguém depois da sua morte ao herdeiro em virtude de lei ou de testamento. Isso conforme está lá no Código Civil, artigo 1786. Consiste, portanto, no complexo de disposições jurídicas que regem a transmissão de bens ou valores e dívidas do falecido, ou seja, a transmissão do ativo e do passivo, do de cujo ao herdeiro. Então, o de cujos aí é um termo utilizado, né, para significar o falecido, né? Só fazer uma observação. Nós temos dois envolvidos, né, basicamente duas figuras no direito das sucessões. O falecido, que também é chamado de morto, autor da herança, o de cujos, compreenda, por que Guilherme utiliza tanto essa expressão de cujos? De cujos significa de quem? Seria uma espécie de redução, né, da frase aquele de quem a herança se trata, né? Em vez de você falar aquele de quem a herança se trata, você fala aquele de cujo a herança se trata. Então fica só o de cujos. Então, o de cujos, ele seria a figura do falecido. E do outro lado, nós temos aí aqueles, né, que vão peticionar, aqueles que são os herdeiros, né, ou aqueles que sucedem o herdeiro ou o sucessor. Então a gente tem essas duas figuras, né, aquele que vai da onde está vindo a herança e aquele para onde está indo a herança quando ela existir. Ok? O segundo conceito do Paulo Lobo, ele diz, né, que o direito das sucessões é o ramo do direito civil que disciplina transmissões de bens, valores, direitos e dívidas deixados pela pessoa física aos seus sucessores quando falece, ou seja, além dos efeitos de suas disposições de última vontade. Então, esse é o conceito do professor Paulo Lobo. E por último, um conceito mais contemporâneo, que é o do Tartucci, ramo do direito civil que tem como conteúdo as transmissões de direitos e deveres de uma pessoa a outra diante do falecimento da primeira, seja por disposições de última vontade, né, e aqui a gente tem o testamento, seja por determinação da lei, que acaba por presumir a vontade do falecido. Então esses seriam os conceitos, né, 3 conceitos aí que a gente teria, da Mariana Diniz, do Paulo Lobo e do Flávio Tartucci. E aí vem uma questão, né? Qual que é o fundamento da sucessão? Uma discussão, né, doutrinária, quais seriam os principais fundamentos ou o principal fundamento da sucessão? Seria um fundamento meramente patrimonial? Há uma questão além da questão patrimonial? Então, trazendo para vocês aí dois compreendimentos, né, 2 entendimentos, na verdade, da fundamentação da sucessão.
primeiro, José de Oliveira Ascensão, ele diz que o principal né, fundamento seria a continuidade da pessoa, não só questão patrimonial, mas a questão moral também, voltada para uma questão social. Ele coloca, né, durante toda uma vida aquela pessoa fez contratos, construiu relações, né, fez acordos, comprou, vendeu, e não seria justo que com a morte aquilo cessasse, inclusive deixando, né, aqueles contratantes, aquelas pessoas que com ele vieram a contratar, sem saber o que fazer ou como se comportar, né? Há toda uma vida, há toda uma questão pessoal envolvida, não só patrimonial, que não pode deixar de ser esquecida. Okay? A segunda autora aí é a Gisele Hironaka. Ela coloca que a fundamentação seria uma sincronização entre o direito, sucessão entre um direito patrimonial e o direito de família, né? Para vocês entenderem uma citação dela. Principalmente um fator de proteção, coesão e perpetuidade da família. Então, o que a gente percebe em comum nessas fundamentações? Uma base constitucional. Mas aonde essa base constitucional? Então, uma fundamentação do direito de propriedade e na função social, que estão lá na Constituição, nos artigos 22 e 23 da Constituição Federal, além, logicamente, do direito de herança, né, que está lá na Constituição, artigo 5º, inciso 30, está lá, artigo 5º, é garantido o direito de herança, né, no seu inciso 30. Então, estaria aí a fundamentação da herança, né, direito de propriedade, função social e, logicamente, o direito à herança, que é um direito fundamental lá no artigo 5º. Então seriam esses três incisos constitucionais, 22, 23 e 30. Existem basicamente duas modalidades de herança. Quais seriam essas modalidades? A gente teria duas modalidades de herança. A gente teria a sucessão legítima. A sucessão legítima é aquela definida por lei. São os famosos herdeiros, né, que a própria lei confere essa vocação hereditária. Então, é por uma determinação legal. Aí há uma presunção da vontade do de cujus. Presume-se que ele gostaria que deixasse a herança para filhos, para esposa, para companheira, né, ou para familiares na ausência destes. Então, é uma presunção. Então, esses são a sucessão legítima. Ela é com base na lei. E a sucessão testamentária, que ela é baseada no ato de última vontade do testador, do falecido, do de cujus, ali no exercício da sua autonomia privada, uma vez que a gente está trabalhando aqui com direito patrimonial. Então, direito que pode ser disposto pelas partes. Claro que existe uma série de regras para que seja realizada essa disposição, para proteger, inclusive, a integridade física das pessoas. Essa sucessão também ela pode ser a título universal ou a título singular. O que quer dizer isso? A título universal você recebe tudo, né, e não uma singularidade. Então recebe bens de forma geral. E a título singular você tem aí o legado ou o codicílio. Então você tem um bem específico que vai ser deixado para uma pessoa, né, uma casa, um apartamento, e não parte, né, a outra metade, um quinto, um décimo, um oitavo. Então você pode ceder a título geral, universal, né, dentro da quantia toda, ou um bem específico, né, a gente chama de um legatário. Então ele recebeu um legado, que é o que? Uma casa, que é um imóvel, okay? Então isso é título singular. Aqui no Brasil, né, na legislação brasileira, a pessoa ela pode ser ao mesmo tempo sucessora legítima e testamentária. Como assim legítima e testamentária? Como o autor da herança, o de cujus, ele pode dispor sempre de metade da herança dele, porque a outra metade ele não pode dispor, a outra metade é reservada aos herdeiros necessários, a gente vai ver quem são. Essa outra metade ele pode dispor para quem ele quiser. Então ele pode dizer que metade, né, ficam para os herdeiros necessários,
para um filho, inclusive o filho está aqui dentro, e a outra metade ele deixa toda ela para esse filho. Então ele pode ser ao mesmo tempo sucessor legítimo e sucessor testamentário, ok? Então dentro do direito brasileiro isso é possível. E já fazendo uma observação, né, a gente vê muitos filmes americanos, estrangeiros, questão de heranças deixadas para cachorro, deixadas para coisas, né? Tem um filme que deixa herança para um gato, outro para um cachorro. Tem um filme que uma senhora deixa uma herança para a biblioteca. Isso não existe, né? No Brasil é possível você utilizar o testamento para constituir uma pessoa jurídica, as fundações, mas deixar para uma coisa, deixar para um animal, não é possível, certo? Quando a gente fala em novo ramo de direito, né, como fala em família, em contratos, aqui no direito das sucessões, quando a gente fala em direito de sucessões, a gente tem um princípio, todos aqueles princípios do direito civil vinculados a questões patrimoniais, né, a autonomia da vontade, todas aquelas questões elas vão se aplicar aqui. Mas a gente tem um princípio que é o princípio mais importante aqui, que seria o grande princípio, que é o princípio do droit de Sassoon. O que significa isso? Na verdade, é o encurtamento de uma frase que diz Le mort cesse le vif, que significa o morto é substituído pelo vivo. O que quer dizer isso? Quer dizer que com a morte, os bens automaticamente passam para os herdeiros. Então não é necessário que um juiz diga que agora você é herdeiro. Com a morte, você se torna herdeiro. Então isso está lá no artigo 1784. Então, aberta a sucessão pela morte, ou seja, com a morte, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. Então, de forma automática, independente de qualquer ato, inclusive de aceitação. Então, aqui, né, morreu, você já adquiriu a propriedade, certo? Você vai adquirir a propriedade de forma universal no primeiro momento, né, em condomínio com os outros herdeiros, e depois, no final, isso vai ser dividido, vai ser individualizado. Mas com a morte, independente de qualquer decisão judicial, a pessoa já se torna herdeira, já é proprietária, já pode, né, já há aquisição da propriedade, então ela já pode realizar todos os atos necessários à proteção desses bens, certo? Vamos lá. Local de abertura de sucessão. Onde que abre a sucessão? Onde que é, né, o foro competente? Então, está lá no artigo 1785. A sucessão abre-se no lugar do último domicílio do falecido, ok? Ou seja, não abre sucessão no local da morte ou dos imóveis. Então, essa regra, ela repercute lá no Código de Processo Civil, quando a gente tem lá no artigo 48, que o foro do domicílio do falecido, em regra, é competente para o inventário, a partilha e os atos afins, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro. Okay? Então, abre-se no lugar do último domicílio do falecido. Essa regra é muito importante. E outra questão, a questão relacionada ao direito, né? Uma questão intertemporal. Qual direito se aplica à sucessão? Qual direito se aplica para análise, né, de testamento, para análise do processo, dos procedimentos, do direito material? Qual direito se aplica? Então, sempre o direito no momento, né? Então, o direito no momento do fato, que vai ser o direito no momento em que houve o falecimento, ok? Isso é muito importante porque aquelas pessoas que faleceram na vigência do Código Civil de 1916, o processo de inventário, as normas relacionadas à sucessão vão ser reguladas pelo Código Civil de 1916. Isso atrapalha muito, claro, mas tem que ser regidas. Por quê? Testamento. Como é que eu vou saber se o testamento é válido ou não é válido? Lembra? Questão de validade aplica-se do momento do fato. Um testamento foi realizado sob a égide do Código Civil de 16. Então, vai ter que ser analisado de acordo com o Código Civil de 16, plano de validade, ok? Então, existência e validade, analisa-se a lei do tempo do fato. Se é eficácia, aí a lei do momento dos efeitos. Lembrando sempre isso, né? Sempre que a gente analisa a nossa escada pontiana
para analisar essa questão do direito intertemporal. Quanto aos herdeiros, nós temos dois tipos de herdeiros, né, que são muito falados. O primeiro são os herdeiros necessários. E aí, para os herdeiros necessários, há sempre uma proteção da legítima. A legítima seriam esses bens que seriam reservados a esses herdeiros necessários. A legítima é uma cota reservada sempre igual a 50% do patrimônio. Então, quando fala, ele tem direito à legítima, fulano tem direito à legítima, a legítima é justamente essa metade, ou seja, 50% do patrimônio, que não pode ser disposta, que não pode ser deixada para outra pessoa. Então, se você tem um patrimônio de 100 mil reais, 50 mil reais, obrigatoriamente, por ser a legítima, ele deve ser dividido entre os herdeiros necessários. Então, essa parcela patrimonial ela deve ser dividida entre os herdeiros necessários. Essa é a legítima. Os outros 50%, esses sim, eles podem ser dispostos, eles podem ser dados aos herdeiros facultativos. Agora, os herdeiros necessários, sempre 50%. E quem são os herdeiros necessários? Então, está lá no artigo 1845. São herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e os cônjuges. E aí é uma questão importante. Cônjuge e o companheiro? O companheiro, ele vai entrar nisso? Ele vai entrar nessa divisão? O Código Civil, ele trata lá no 1790, o companheiro de forma diferente. O companheiro, ele sucede de forma diferente. Ele não está equiparado a herdeiros necessários, não estava. Só que em 2017, no dia 10 de maio de 2017, é uma data difícil de eu esquecer, porque 10 de maio é o dia do aniversário da minha sogra. Dia 10 de maio de 2017, o STF, através de um recurso extraordinário de relatoria do ministro Barroso, né, do Luiz Roberto Barroso, eles entenderam pela inconstitucionalidade desse dispositivo do Código Civil e equiparou na sucessão a companheira ou companheiro ao cônjuge ou a cônjuge. Então ali os cônjuges eles vão estar equiparados ao companheiro ou à companheira. Então, falecendo qualquer um destes, eles serão sempre tratados da mesma forma. Então, quando diz lá, né, no Código Civil, são herdeiros necessários descendentes, ascendentes e o cônjuge, também tem que ser inserido o companheiro e a companheira. Temos que ler desta forma. Okay? Então, esses são os herdeiros necessários. Cônjuge, agora não, né? Desde 2017, decidido pela STF, dia 10 de maio de 2017, herdeiro necessário. E herdeiros facultativos, são aqueles que não têm proteção da legítima, ok? Então, são aqueles que o autor, da herança, ele pode dispor de todos os bens, toda essa parte, né? Para essas pessoas, ok? Exemplo, né? Colateral até 4º grau, eles vão poder suceder, ok? Não sendo necessário, mas não havendo, eles acabam sendo sucessores, né? Acabam recebendo esse patrimônio, ok? Então tem os necessários, que obrigatoriamente tem que buscá-los, não havendo eles, inclusive, você vai e encontra os facultativos, que aí você vai abrindo, né, a árvore, vai crescendo e buscando eles. Mas, em primeiro lugar, os necessários, descendente, ascendente e cônjuge ou companheiros. Okay? Vamos lá. Herança e a administração da herança. Então, o que é a herança? A herança é o conjunto de bens, né, formados a partir do falecimento do decujus. A herança forma o espólio. O espólio é ente despersonalizado, mas que com legitimidade ativa e legitimidade passiva. Então está lá no Código de Processo Civil, no artigo 75. Né? O espólio, assim como a massa falida, por exemplo, que também é um conjunto de bens, são entes despersonalizados, mas que podem estar ativo ou passivamente em juízo desde que representado. O espólio ele é representado pelo inventariante, assim como a massa falida é representada pelo administrador
judicial. O direito da herança, né, ele, por determinação legal, ele é considerado bem imóvel, ok? E, além disso, ele também é considerado como bem indivisível até o momento da partilha. O que quer dizer isso? Quer dizer que, com a morte, os herdeiros, eles adquirem a propriedade, mas todos os herdeiros adquirem a propriedade de todos os bens em conjunto até que aquilo seja partilhado. Então, até a partilha, todos os bens são de todos. E aí, por isso, esses bens, eles aplicam-se a eles, né, as normas relacionadas a condomínio. Okay? Então, enquanto não há partilha, é considerado um bem imóvel indivisível. Ok? Observação. Guilherme, então trata-se de a herança, tem que tratá-la como um bem imóvel indivisível. Mas é possível eu, como herdeiro, né, vamos considerar que são 4 herdeiros, eu sou um dos 4 herdeiros, eu posso ceder a minha parte da herança, mesmo antes da partilha? Pode, mas tem que ser por escritura pública, sob pena de nulidade, ok? Não posso ceder, né, e é considerado ineficaz, a cessão de um bem singular, ou seja, estou abrindo mão de um apartamento, né, em prol de terceiros antes da partilha. Então vamos considerar que na herança nós temos 5 imóveis, né, e 4 herdeiros. Então, em tese, cada herdeiro vai ficar com um imóvel e um vai sobrar. E a gente considerando que todos eles têm o mesmo valor, né, num prédio onde todos têm o mesmo valor. Então, 5 imóveis e 4 herdeiros. Um herdeiro, mesmo antes da partilha, lembrando que os 4 herdeiros, enquanto não há partilha, são proprietários dos 5 imóveis em condomínio. Mas um deles pode ceder um desses imóveis especificamente? Não, é ineficaz. Enquanto não houver partilha, enquanto esse imóvel não for efetivamente dessa pessoa, ele não pode ceder esse imóvel, ok? Além disso, há ainda o direito de preferência, que tem um prazo de decadencial de 180 dias do momento da transmissão. Então, se um desses 4 herdeiros cede, né, vamos considerar que cada um vai ter direito a 1/4 da herança. Se um deles cede 1/4 da herança a um terceiro, ou seja, uma pessoa estranha, um desses 3 pode entrar com uma ação com o que a gente chama de ação por direito de preferência de herança, porque ele vai depositar em juízo o mesmo valor pago pelo terceiro e receber essa parte desse que vendeu. Então, se um dos 4 herdeiros quiser vender, quiser ceder, né, contrato de cessão, a parte da herança dele, ele tem que primeiro oferecer para os 3, ok? Não oferecendo, prazo decadencial de 180 dias para eles buscarem esse bem, buscarem essa cota à parte, a partir do momento da transmissão, ok? E aí nós temos uma observação, que é essa observação é relacionada a um princípio, e mais um princípio dentro do direito das sucessões, que é o princípio do intra vires hereditatis. O que quer dizer isso? Quer dizer que os herdeiros só respondem no limite da herança que receber. É aquela velha máxima de que eu não herdo dívida. E se a pessoa que faleceu de cujo só deixou dívida, as dívidas ficam com eles, elas não passam para os herdeiros, okay? Que aí seria o ultra vires hereditatis. Okay? Então, intra vires hereditatis, você tem esse princípio lá no 1792 do Código Civil, que diz que os herdeiros só respondem até os limites da dívida. Se passar, né, dos limites da herança, se passar dos limites da herança, a gente teria um outro princípio, que é o ultra, ou seja, a mais vires hereditatis. No Brasil, não pode, não se herda dívida. Você tem um ativo e você tem um passivo. Então você pega o ativo, paga esse passivo, se sobrar alguma coisa, isso será partilhado entre os herdeiros, ok? Se faltar, a dívida não passa para os bens do herdeiro, ok? Não se herda dívida no Brasil. Com relação à vocação hereditária e os legitimados para suceder. Quem são esses legitimados para poder suceder?
E aí a primeira análise é do artigo 1798, que é um artigo um tanto polêmico. Por quê? Lá diz: legitimam-se a suceder as pessoas nascidas ou já concebidas no momento da abertura da sucessão. Então, já concebidas. Aí então entra o nascituro. Então, o nascituro ele estaria legitimado a suceder. Então, a gente tem alguns autores como Flávio Tartucci, Silmário Chinelato, Diogo Leite Campos, entende que o nascituro possui direitos sucessórios. Okay? Mas essa não é a maioria da doutrina e nem entendimento da jurisprudência. O entendimento é que aí aplica-se a posição da personalidade condicional. Quando a gente tem aquelas teorias, teoria natalista, teoria concepcionista e da personalidade condicional. Qual que seria isso? Olha, ele já possui direitos, mas esses direitos patrimoniais, dentre eles os direitos sucessórios, eles estariam condicionados ao nascimento com vida. Okay? Então, se a gente tivesse um de cujos que deixou, né, por testamento, ou às vezes é herdeiro necessário, um nascituro, ele não vai receber aquela herança, ele fica condicionado ao nascimento com vida. Nasceu com vida, ele incorpora aquele patrimônio, Nasceu, né, natimorto, aquilo volta para o inventário e vai ser partilhado entre os sobreviventes, entre aqueles herdeiros necessários. Okay? Nasceu, respirou e morreu, né, aí ele adquiriu aquele direito, adquiriu a propriedade e transmitiu. Então isso é muito importante, principalmente quando a gente trata, né, de questões patrimoniais de grandes volumes. Inclusive aqui, quando a gente fala de comoriência, né, que é algo lá do direito civil, que se estuda lá no direito civil parte geral, a comoriência é quando você tem duas pessoas indo a óbito, seja no mesmo momento ou em momentos posteriores, mas não há como precisar quem faleceu, quem foi a óbito primeiro. Então ali parte do entendimento que ambos faleceram juntos, não houve a transmissão de um para o outro. Okay? E aí há uma segunda questão, que é e o embrião? O embrião ele teria direitos sucessórios? No entendimento da doutrina, sim, está lá no enunciado 267 da terceira jornada de direito civil. Então, vou ler para vocês. A regra do 1798 deve ser estendida aos embriões formados mediante o uso de técnicas de reprodução assistida, abrangendo assim a vocação hereditária da pessoa humana a nascer, cujos efeitos patrimoniais submetem às regras previstas para petição de herança. Então, a petição de herança será visto, mas a petição de herança é quando você, né, entra com o pedido para dizer, olha, eu não estava, né, naquela partilha, eu não estava naquele momento, mas agora eu estou, então agora eu quero a minha parte, vamos redividir isso aí. E então aí entram as regras de petição de herança, que depende do prazo, depende de uma série de questões próprias que estão lá no Código Civil. Okay? Legitimados a suceder na sucessão testamentária. Então está lá no artigo 1799. A sucessão testamentária pode ainda ser chamada a suceder os filhos, ainda não concebidos, de pessoas indicadas pelo testador, desde que vivas estas ao abrir a sucessão, pessoas jurídicas e pessoas jurídicas cuja organização for determinada pelo testador sob forma de fundamentação. Então vamos lá. O inciso 1º. Filhos ainda não concebidos de pessoas indicadas pelo testador. O que são filhos ainda não concebidos? É o que a gente chama de concepturo. Você faz um testamento e fala, olha, vou colocar aí minha filha tem 30 anos e no meu testamento eu falo, deixo os meus bens, parte deles, né, deixo 1/5 dos meus bens para o filho ou a filha da minha filha, ou seja, deixo para minha neta, que ainda será concebida. É possível ainda? Ela é um concepturo, pessoa ainda a ser concebida. E aí a gente tem lá no artigo 1800, parágrafo 4º, que é muito importante, porque as pessoas sempre perguntam, Guilherme, tudo bem, então você deixou parte da sua herança para sua neta, mas
a sua filha nem casada é ainda, né? Não tem nem companheiro, nem companheira, não é casada, não tem nenhuma relação com ninguém. Primeiro que isso não importa, né? Isso é uma visão muito tradicionalista. Por quê? Porque não é necessário ter um parceiro ou uma parceira fixo para ter filhos. Você tem métodos de concepção artificial, você tem sistema de adoção, então há inúmeras formas de ser concebido uma criança. Família não é mais aquele conceito de homem, mulher, filho, filha. Aí nós temos essa gama infinita de famílias, principalmente quando a gente olha no viés constitucional. Mas tudo bem, Guilherme, quanto tempo? Quer dizer que vai ficar aquela cota à parte, vai ficar esperando ali indefinidamente até que surja uma pessoa? Não. Lá no 1800, parágrafo 4º, o legislador se preocupou com essa questão, para não protelar no tempo. Então lá diz, se decorrido 2 anos após a abertura da sucessão não for concebido o herdeiro esperado, os bens reservados, salvo disposição em contrário do testador, caberão aos herdeiros legítimos. Então, se a minha filha não tiver esse meu neto, ou minha neta, em 2 anos, a parte que foi deixado a esse neto volta e é dividido entre os outros herdeiros, salvo se eu não estipular em contrário. Como assim? Então lá diz, né? Salvo disposição em contrário do testador. Então eu posso dizer, olha, fica 1/5 da herança para a minha neta, caso ela não venha a ser concebida, caso ela não venha, né, a existir dentro do prazo de 2 anos, e eu posso determinar prazo ou não, porque a lei determina, esses bens ficarão para a minha filha, que seria a mãe da minha neta, minha filha X ou Y. Então, se não houver manifestação do testador de para onde vão, né, esses bens, ou para onde vai essa cota parte, volta para o bolo. Se ele determinar, aí se resolve dentro do próprio testamento. Okay? Com relação aos incisos 2º e 3º, okay? Então a gente tem lá, né, inciso 2º e 3º, pessoas jurídicas e pessoas jurídicas para formar a fundação. Tá? Então aí são pessoas jurídicas ou já constituídas ou pessoas jurídicas que ainda serão constituídas, né, por questões de fundação. Você pode dispor, né, e aí faço remissão lá ao Direito Civil 1, a parte geral, aonde nós temos, né, como pessoa jurídica possíveis, né, a associação e a fundação, sendo que a fundação ali são bens afetados em prol da constituição de uma pessoa jurídica. Então é bom, né, voltar lá e dar uma relida, relembrar a questão das fundações, certo? Essa primeira parte da Direito de Sucessões eu encerro aqui, nessa parte mais conceitual. Na próxima aula, numa parte 2, a gente continua essas questões mais conceituais iniciais. Um abraço a todos e continue aí bons estudos.